Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos na nossa lição da Escola Sabatina de número 9 e se você não tem estudado a lição até aqui, você está perdendo um tema muito importante, que é esse tema da aliança de Deus com o ser humano. Nós chegamos na lição de número 9, a lição de número 9 ela tem como título o sinal da aliança. O sinal da aliança. É um tema muito importante, aonde muitos de alguma maneira não obedecem mais esse sinal que Deus deixou ali com a humanidade. Como entender, como compreender esse sinal de Deus? O verso para memorizar é um verso extremamente importante, já para de alguma maneira tirar qualquer dúvida deste assunto que nós possamos ter em nossa mente. Por exemplo, pensar que esse sinal, que esse símbolo de Deus com a raça humana foi feito apenas para uma geração, para um determinado povo, para uma determinada época. O verso para memorizar se encontra no livro de Êxodo, capítulo 31, no verso 16, e diz assim: Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua, de geração em geração. Percebe que o verso para memorizar nos mostra qual é esse sinal. Esse sinal é o sábado. E o sábado é uma aliança perpétua, de geração em geração. Mas pastor, o sábado não foi feito para os judeus? Pastor, o sábado não deixou de ter validade na nova aliança? Pastor, qual é o ponto do sábado relacionado à salvação? Tudo isso a lição nessa semana ela tem tentado trazer um pouquinho a respeito deste assunto tão amplo que vai delongar vários outros temas para que você que ainda tem dúvidas sobre esse assunto possa realmente compreender. Mas você vai entender porque nós, adventistas do sétimo dia, guardamos realmente o sábado e entendemos o sábado como esse sinal da aliança. A parte de domingo, ela vem falando sobre origens. E esse é muito importante, esse assunto, porque aqui vai já quebrar essa heresia que é estabelecida dizendo que o sábado é apenas para os judeus, que o sábado apenas foi dado ali no Monte Sinai, quando Deus ali dá os mandamentos para Moisés de forma escrita. E lá no quarto mandamento está escrito: lembra-te do dia de sábado. Então alguns sugerem que o sábado é estabelecido ali, nesses mandamentos dado ali para Moisés, nas tábuas de testemunho, de forma escrita, dada por Moisés ali no Monte Sinai. Porém, quando a gente vai à Bíblia, nós percebemos que não é bem assim, não. Se você tem sua Bíblia, você pode pegar ela neste momento. Você vai lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 2. No início da Bíblia, é o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 2. E você vai ler comigo lá o verso 2 e o verso 3. Gênesis 2, verso 2 e verso 3. Diz assim: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Você percebe claramente que Deus, lá na criação, Deus já descansa, Deus abençoa e Deus santifica o 7º dia. Isso é muito importante nós compreendermos, e a parte de domingo aqui ela nos traz algo muito importante. Ela nos mostra, por exemplo, que a palavra descansou no hebraico é a palavra Shabbat. E essa palavra está relacionada ali ao substantivo sábado, Shabbat. E a palavra sábado ali, em outras palavras, ela não é empregada. É colocado ali como sétimo dia, Mas é certo ali claramente que o autor pretendia afirmar que Deus abençoou, Deus descansou e Deus santificou o dia de sábado. Claramente você percebe isso. E por que você percebe isso? Porque Deus ele dá esse sábado para o ser humano. Em outras palavras, Marcos, no capítulo 2, no versículo 27, diz que o sábado foi feito por causa do homem. Ou seja, o sábado é para ser uma bênção para o ser humano. E por isso ele já é estabelecido desde o momento da criação. Por isso Deus fez o mundo em 6 dias e o 7º dia ele descansou, abençoou e santificou esse dia.
Amém? Isso é muito importante entender, porque o sábado não é trazido ali para a humanidade apenas no Monte Sinai. Ele já é colocado para a humanidade desde o momento da criação. Desde o momento da criação. Isso é extremamente importante nós compreendermos. A parte de segunda-feira, ela vem tratando sobre o sábado, então, antes do Sinai, e ela nos trata agora um pouquinho depois ali do contexto da criação, que é agora o momento do deserto, onde o povo de Israel se encontra no deserto e Deus ali estabelece o milagre do maná, aonde Deus então ali dá o alimento diário para o seu povo. E lá no livro de Êxodo, no capítulo 16, você pode ler lá desde o versículo 23 ao verso 26, você vai ver como acontecia este milagre. Primeiramente, Deus fazia o milagre de cair esse pão do céu chamado de maná. E todos os dias caía esse pão do céu, menos no sábado. Êxodo 16, leia lá na sua casa. Menos no sábado caía um maná do céu. É interessante que, por exemplo, hoje digamos que é segunda-feira, e na segunda-feira o maná caía. E se você pegasse esse maná em dobro e guardasse para terça-feira, o maná apodrecia. Exatamente isso. Porém, na sexta-feira, Deus fazia cair o maná em dobro e solicitava então que o povo recolhesse em dobro para guardar para o dia de sábado, porque no sábado não cairia. Deus estava fazendo o povo aqui lembrar do Deus Criador, aquele que fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou e abençoou e santificou esse dia. E é interessante que na sexta-feira o povo então colhia em dobro, guardava o maná para o sábado e no sábado ele poderia comer tranquilamente, porque no sábado não apodrecia. Aqui você vê claramente esse milagre de Deus no conceito do maná. E claramente Deus trazendo aqui novamente esse sinal relacionado ao sábado, mostrando esse Deus criador, esse Deus de amor, esse Deus que fez todas as coisas, fazendo com que o povo voltasse a compreender quem realmente é o Deus verdadeiro. Amém? Percebe novamente o sábado colocado aqui antes do Sinai, antes das tábuas dos mandamentos, dado de forma escrita ali para Moisés no Monte Sinai, escrita ali pelo próprio dedo de Deus. Muito importante compreender isso. A parte de terça-feira vem falando sobre o sinal da aliança, o sinal da aliança. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo novamente, pode ser? Livro de Êxodo, capítulo 31. Livro de Êxodo, capítulo 31, no verso 16 e 17. Êxodo 31, verso 16 e 17 diz assim: Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Aqui claramente você vê a alusão do sábado com o 7º dia da criação. Entendendo então que o 7º dia lá em Gênesis realmente é o sábado. E aqui Deus nos traz algo mais importante ainda. Deus nos mostra que o sábado da criação, ela é uma aliança perpétua. E o sábado da criação, ela deve ser guardada de geração em geração. Não sou eu quem estou dizendo isso. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. É o próprio Deus nos mostrando isso, que o sábado é uma aliança perpétua, é o sinal de Deus com o ser humano. É o sinal de Deus, o sinal da aliança. Em outras palavras, sábado na verdade é uma forma de Deus nos chamar para ser fiel a Ele. Em outras palavras, Ele está dizendo assim: filho, durante a vida você vai perceber que a vida é corrida e muitas vezes você não vai ter tempo para descansar. Não vai ter tempo para estar ali na igreja, não vai ter tempo para santificar, para abençoar um dia da semana. Por isso eu estou reservando um dia da semana. E esse dia você não pode escolher qual vai ser esse dia. Você tem que entender que eu estou detalhando qual é o dia. Assim como você não poderia colher em dobro o maná num outro dia da semana para guardar por outro dia, eu estou mostrando que é no sábado que você deve então descansar, abençoar, santificar esse dia.
Eu reservei o sábado para ser uma bênção para você, para que você lembre que eu sou o Deus Criador. Eu sou o Deus que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, para que você recorde que você não é fruto do acaso, para que você entenda que você não veio do evolucionismo, que você não veio de algo que não existe um projetista por trás, mas sim que você compreenda que existe um Deus Criador, um projetista que fez todas as coisas. E esse dia você deve sempre relembrar disso, recordar como um memorial da criação. Amém? Por isso Deus reserva o sábado para ser uma bênção para a humanidade, uma bênção para mim e para você. Louvado seja Deus por esse presente de Deus para cada um de nós. A parte de quarta-feira vem falando sobre esse sinal de santificação, sinal de santificação. O livro de Êxodo, no capítulo 31, no verso 13, diz assim: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Que eu sou o Senhor que os santifica. Aqui algo muito importante. Percebe que não é o sábado que nos santifica. Entendeu isso? O verso, capítulo 31 do livro de Êxodo, no verso 13, claramente nos mostra que Ele é o Deus que os santifica. Ou seja, quem santifica é Deus. Quem santifica é Deus. Mas o sábado está ali como um sinal que mostra que nós realmente pertencemos a este Deus. Vou ler novamente capítulo 31, no verso 13. Certamente vocês guardarão os meus sábados, não está dizendo outro dia aqui da semana, mas guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica, O sábado também é um sinal de conhecimento. Conhecer também significa se relacionar com aquele que você conhece. Exatamente isso. O sábado não é apenas um sinal de santificação, mas é um sinal também de conhecimento. E não basta apenas conhecer com palavras. O conhecer no contexto hebraico é eu realmente me relacionar com aquela pessoa ou com esse Deus. Amém? O sábado serve para que eu possa ter um relacionamento íntimo com Deus. Durante a semana, às vezes você sai cedo e você volta tarde para casa e muitas vezes você não tem um tempo para estar na igreja. Mas o sábado é o dia de você descansar, é o dia de você ir à igreja santificar ao Senhor. É o dia para que seja uma bênção na sua vida, para que você esqueça dos problemas, das dificuldades do seu dia a dia. E esse dia seja realmente um presente de Deus para você. Amém? Louvado seja Deus por isso. A parte de quinta-feira vem falando sobre o mandamento, lembrando do sábado. Lembra-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. É interessante que Deus estabelece aqui este mandamento, agora sim no Monte Sinai, com a expressão lembre-se. Lembrar-se de algo envolve olhar para trás, olhar para o passado. Claramente Deus está fazendo novamente aqui uma alusão no sentido da criação. Lembra-se que eu sou o Deus Criador. Lembra-se que eu fiz o mundo em 6 dias e o 7º dia eu descansei e eu abençoei e eu santifiquei esse dia. Lembre-se disso. Isso é muito importante nós compreendermos isso. Devemos observá-lo e também guardá-lo. Lembrar do sábado também significa que nós estamos indicando o futuro. Lembrar que todos os sábados nós devemos descansar, abençoar e santificar. Não apenas um sábado no ano, o sábado santo, mas todos os dias, porque Deus fez o mundo em 6 dias e o 7º dia ele descansou. Não um sábado anual, mas um sábado semanal. E esse sinal entre Deus e o homem é de forma semanal. É um sinal dentro da semana, para que nós possamos sempre lembrar que existe um Deus Criador, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama e um Deus que está pronto, em prontidão, a nos dar um dia abençoado, para que esse dia seja realmente diferente na sua vida. Não um fardo como aconteceu para os judeus,
aonde estabeleceram várias leis e tornaram do sábado um fardo, ao invés de uma bênção. Quando Deus estabelece o sábado para o ser humano, é para que ele seja uma bênção, para mim e para você, para que seja um dia de descanso, mas também um dia de santificação e um dia abençoado, um dia diferenciado na sua família, na sua casa, na sua vida. A observância do sábado mostra a quem nós pertencemos e lembramos sempre que existe um Criador e queremos usufruir das bênçãos que Ele nos concede. Termino aqui essa lição extremamente importante. O sábado é um sinal, não da Igreja Adventista, mas é um sinal de Deus com o ser humano, que ao lembrarmos de descansar nesse dia, de abençoar e santificar, nós estamos recordando que existe um Deus Criador que cuida de nós, que nos ama, que nos dá a sua graça, que existe um Deus que nos salva, que existe um Deus que está de prontidão, sempre querendo o nosso bem. E por isso Ele reserva um dia da semana, para que esse dia seja uma bênção na sua vida, não um fardo. Para que esse dia você possa estar indo à igreja, santificar ao Senhor. Para que esse dia seja um dia de descanso, que não seja um dia de trabalho, de fadiga, que não seja um dia onde você se preocupe com o que você tem que fazer no amanhã, com o que você se preocupe com as contas para pagar. É um dia para você se esquecer dos problemas, um dia para que seja uma bênção na sua vida e um dia sempre, claro, para você recordar que existe um Deus Criador, um Deus Salvador, que está de prontidão para estar te abraçando ali na casa do Senhor. Guardar o sábado não é para os judeus. Guardar o sábado não é apenas para um povo. Guardar o sábado jamais foi abolido, pois é uma aliança perpétua de geração em geração. Guardar o sábado é o que o próprio Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É entender o que o próprio Jesus disse, que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Que tal você experimentar também guardar este mandamento, obedecer esse mandamento, ser fiel a Deus? Guardar o sábado é o chamado de Deus para cada um de nós em ser fiel a Ele. Que Deus te abençoe e que você possa decidir ser um guardador do sábado. E você que já guarda o sábado, que você possa continuar guardando esse sábado, mas de uma maneira correta, descansando, abençoando e santificando. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos. Pai querido, abençoe cada pessoa que está ouvindo neste momento e que nós possamos realmente entender esse sinal de Deus com o ser humano, não apenas com os judeus, mas com todo o povo durante toda a história da terra. O sinal, o sábado do Senhor, é um dia para nós sempre santificarmos, sempre abençoarmos e sempre descansarmos nesse dia. É um sábado semanal que serve realmente de maneira que nós venhamos a demonstrar a qual Deus nós realmente servimos. Que o Senhor nos abençoe e ilumine a nossa mente para que nós possamos ser fiel a Ti, na guarda também desse sinal, o sábado do Senhor. Em nome de Jesus.